Então, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas à nosso segundo encontro, né, desse treinamento sobre alfabetização baseado em evidências. E a gente vai dar continuidade hoje, né, aos 5 pilares que a gente começou a trabalhar, os 5 pilares da alfabetização baseada em evidências, né? Então, o que é que os ensinos, o que é que a psicologia, a neurociência tem nos mostrado da melhor forma que a gente pode, né, alfabetizar. É, vamos falar né, entrar em detalhes desses 5 pilares. Meu nome é Samuel Damásio, e eu sou psicólogo. E vamos conversar um pouquinho essa tarde, passar alguns momentos aqui juntos. Só compartilhar aqui com vocês a minha tela, os slides. Hum, ok. Então, só recapitulando, Nós, né, o que que é a alfabetização? É o processo de aprender a ler e escrever o sistema alfabético. Então, nós conversamos um pouquinho na última aula que o português, né, ele tem uma escrita alfabética. O que que é isso? Que nós usamos letras para simbolizar os sons da fala, né? Essas letras nós chamamos de grafemas e os sons da fala nós chamamos de fonemas de forma simplificada, né? Então a gente fala que nós temos então símbolos que são letras que representam sons. Isso não foi aleatório, né? Isso foi criado assim, né? Nós vimos que os fenícios, né, tiveram essa ideia antes, né? Geralmente a escrita era logograma até hoje, né? Por exemplo, o japonês tem essa escrita que um símbolo simboliza uma palavra. Só que isso é complexo, porque aí você precisa, às vezes, de vários símbolos, né? Imaginei nós indo lá no Egito, né, os hieroglifos. Você precisava de 800 símbolos. Aí você imagina como que era difícil aprender a ler. Você tem que memorizar 800 símbolos diferentes. Quando os fenícios tiveram essa ideia de vamos pegar 22, dois símbolos, né, 22 letras, para representar todos os nossos fonemas, nossos sons da nossa língua, ficou mais fácil. Eu aprendendo 22 símbolos, eu conseguia representar todos os fonemas da minha língua. Para vocês terem uma ideia, o português ele tem 45 sons básicos, vamos dizer, né? 45 fonemas. Lógico que como existem variações, então, por exemplo, o som, né, do árvore, tem lugar que fala árvore, então tem esse R, né, que é um pouco mais puxado. Então, quando você leva esses regionalismos em conta, a gente pode chegar até 66 sons, né, que o português tem. Mas 45, né, sons são sons que nós temos fonemas que nós temos na nossa língua. E nós usamos 26 letras para representar esses 45 fonemas. Lógico que alguns fonemas são mais usados do que outros, mas é entender isso. Por isso que, como nós temos 26 letras para simbolizar, né, representar os 45 sons da nossa língua, né, em média isso, vamos colocar a média, 45 sons que o português tem, nós sabemos, a gente vê que não tem, então, uma correspondência, né, de um som para cada letra. Então, nós sabemos isso que dificulta um pouco para a criança, porque a criança precisa aprender que tem letras, por exemplo, que vão representar mais de um som, assim como que tem letras que vão representar o mesmo som. Então, a criança precisa ter esse entendimento de como que funciona, né, a escrita alfabética. Então, nós sabemos que esse processo ele precisa ser estruturado e sistemático, e nós precisamos trabalhar, né, os 5 pilares. Consciência fonológica. Dentro de consciência fonológica, entra a criança a entender, né, que a nossa fala ela é formada por frase. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente mostra para a criança o que é uma frase. Eu tenho uma menina jogou bola. Tem uma pessoa que fez, tem uma ação e tem um objeto. A criança vai entendendo o que é uma frase. Então, consciência de frases. Né? Então, dentro de consciência fonológica, a gente tem consciência de frases. Depois, entender que uma frase é feita por palavras. Né? Então, menina, jogou e bola são palavras. A gente precisa trabalhar essa consciência de palavras. Depois, a consciência de sílabas. A criança precisa entender, né, que bola. Geralmente a gente usa muita palmas. Bola tem 2 sílabas. Até que a gente chega, né, para a criança na menor partícula, né, do som da nossa fala, que é o fonema, que é o menor som. Então a sílaba, né, ela é formada pelo som b e pelo som o.
Então a criança vai aprendendo, né? Ela vai decompondo frases, palavras, sílabas e os fonemas. O que que acontece hoje? A gente não ensina, a gente não tem ensinado de forma sistemática essa consciência fonêmica. Lógico que isso não é novo, né? Vocês devem ter ouvido falar já do método fônico. Ele foi usado em 1910, 1920, né? Alguns pacientes meus mais velhos, eu converso com eles lá, não, eu lembro, era ensinado assim. Depois a gente, na minha época, eu tô com 39 anos, eu já fui ensinado, né, por um método de memorizar as sílabas, né? Mas aí não fui tanto, que isso para mim é novidade, né? Fui aprender isso agora, estudando, eu não sabia, assim, não tinha consciência fonêmica, não fui trabalhado. E a gente sabe que a consciência fonêmica ela é a grande preditora da alfabetização. Se a criança não tem noção, né, de que, olha, os sons, além das sílabas, tem uma partícula menor. Então a sílaba é formada por dois sons, né, que a gente chama de fonema. A gente não precisa explicar à criança esse nome técnico, fonema, mas entendeu? Olha, é formado por dois sons. Tanto que a gente viu lá que no começo, né, nas línguas antigas, como dos fenícios, o próprio hebraico, que a Bíblia foi escrito, as pessoas, eles não representavam as vogais, eles só representavam as consoantes. Então só o b, né, o d, o t, que eles representavam, né? As pessoas tinham que adivinhar. Depois viram que era ficar difícil, né, ficar adivinhando quais eram as vogais e aí resolveram, né, criar símbolos para as vogais. Então a criança ter, lógico que quando a gente vai começar a trabalhar com ciência fonêmica, não é ainda mostrando o símbolo, a letra, né? O grafema. A gente só começa a criança a entender, ela ouvir, ela aprender. E nós vamos ver como que trabalha isso. A decodificação, que aí sim é o processo, né? De eu olhar a letra e saber o som que ela faz e juntar o som do B com o som do, né, O e formar BO. Isso que é decodificar. Então, quando eu vejo o símbolo, a letra B e vejo a letra O, quando eu junto B, O, aí eu junto rápido, bo, né? Bo. Então, que aí o O tem tanto o som mais fechado, O, quanto o som aberto, ó. Então a criança aprende também isso. Ó, a vogal tem um som mais fechadinho, tem um som mais aberto. Então a criança aprende, né? B. Mas o O, quando eu falo rápido, Bo, né? Então ela vai aprendendo. E decodificar isso é olhar a letra, juntar o som, né? O som de uma letra com o som da outra letra e formar a sílaba. E depois ir juntando e formar a palavra. A fluência, o que que é a fluência? É o processo da gente automatizar isso. Então, assim, a criança no começo ela vai fazer uma leitura, a gente chama de silabada, mais lenta, né? Bola, né? E à medida que a gente vai repetindo, treinando, e aí esse treino tem que ser, né, sistemático, começo com textos pequenos, com lista de palavras, passo para frases pequenas, para textos pequenos, e vou aumentando aos poucos, à medida que a criança vai pegando fluência. Porque isso leva a gente a um cansaço muito grande da criança. Qual que é o erro, muitas vezes, que nós cometemos? A criança acabou de aprender a ler, eu dou um texto para ela ler. Aquilo acaba, desmotiva ela completamente porque é um esforço muito grande, né? Então, quando a gente está nessa fase de decodificar letra por letra, ou, né, no caso, quando ensina a criança a memorizar, que é uma coisa muito ruim, que não é bom, né? A criança fica dependendo, se ela aprende fafé, fifofu, babebi, bobu, e vai lendo pela memória, ela tem um custo muito maior, né? Do que quando ela sabe os sons. Porque você imagina só, pega aí, né, o babebi, bobu, todas as famílias silábicas. Quantos, né, quantos sílabas tem? Então a criança tem que memorizar um tanto de sílabas. Quando eu trabalho com a criança de memorizar os fonemas, às vezes com 26 fonemas ela já começa a ler, né? Então é mais prático, ela só precisa memorizar. E na verdade nem é memorizar, porque o fonema a gente já tem no nosso cérebro o fonema. Porque a gente usa os fonemas. Quando a gente está falando, a criança já sabe os fonemas. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é né, ali no lóbulo, aqui no lóbulo temporal, nós temos uma área que é uma área onde que nós temos memorizado, né, armazenado todos os sons da nossa língua. Então, o que nós fazemos com a criança é só ela ter a consciência, porque ela já sabe o som. Quando ela fala bola, ela sabe falar bola. O som do B, do O, né, o B, o L, A. Esses sons já estão na nossa consciência, a gente só tá separando, né? Então já está no cérebro. O que a gente faz, o que a criança precisa fazer é parear. Né? Então, quando a gente fala memorizar, é associar aquela letra A ao som. Associar o som, né, da letra B ao B, né? É isso que ela vai fazer, parear. E aí, uma vez que isso vai se tornando automático, a criança vai tendo fluência. Qual que é a meta de fluência que nós temos? Ao final do primeiro ano, a criança já saber, né, conseguir ler palavras mais simples em torno de 60 palavras em um minuto. Essa que é a meta,
né? Outra coisa que nós temos muito ruim na nossa educação é achar, né, que as crianças não aprendem a ler, né? Pode ter até o segundo ano para ler, como está nas bases curriculares. Isso é falso, né, gente? Toda criança ela está pronta para ler. Quando eu falo toda, lógico, tem exceções de crianças que têm transtornos da aprendizagem, né, dislexia e tal. Mas isso é para uma parcela, né, de 5%, 3% de crianças que vão ter esse transtorno. E mesmo essas crianças que têm transtorno, quando elas são ensinadas através desses métodos baseados em evidência, elas conseguem aprender a ler. Então, mesmo que uma criança com dislexia, se eu trabalho consciência fonêmica com ela, ela consegue. Ela pode ter uma leitura um pouco mais devagar. Mas aí eu falo, mesmo crianças com TDAH, a não ser que a criança tenha deficiência intelectual, ou um autismo nível 2, 3 suporte, aí provavelmente ela não vai conseguir. Mas se a criança, né, só tem um transtorno de aprendizagem, ainda assim é possível ela conseguir, ao final do primeiro ano, estar lendo, né, decodificando, né? Quando a gente fala ler, ela decodificar, mesmo que seja essa leitura mais lenta. Então, é possível, né? Tirando assim aquela criança que você já sabe que tem uma deficiência intelectual, você sabe, todas as crianças aqui é possível de aprender, de chegar no final do primeiro ano lendo, mesmo aquelas que têm dificuldade de aprendizagem. Às vezes ela vai precisar de um pouco mais de suporte, ou não vai estar com 60 palavras por minuto, e com acurácia, né, de acertar 90% das palavras. Mas é isso, assim, tanto que eu tenho uma criança que chegou no segundo ano, não está lendo, já acende o alerta, já tem que mandar essa criança para uma triagem, para uma avaliação, porque tem uma coisa errada ali, se eu estou usando esse método correto. Então, no segundo ano, então no final do primeiro ano, a criança vai estar fazendo uma leitura de decodificação. No segundo ano, a criança, nós vamos trabalhar o que com a criança? Fluência. Ela já está decodificando, nós vamos trabalhar com ela fluência. Depois, né, já entra um pouquinho aí, né? Lógico que essas não tem uma sequência, esses pilares. Lógico que vai ter no primeiro, por exemplo, consciência fonológica. Geralmente é no ensino infantil, que a gente vai trabalhar, né, com 5 anos, que a gente vai trabalhar mais esse pilar da consciência fonológica. A decodificação é no primeiro ano. Agora, esses outros aqui, às vezes a gente vai focar no segundo ano mais na fluência, mas você já trabalha, você já começa a trabalhar vocabulário também, né? A criança, a leitura, gente, ela precisa de decodificação, de fluência, e é preciso que a criança tenha um vocabulário amplo. Então, quando a criança sabe o significado de poucas palavras, ela tem em casa conversas que não são muito ricas, com vocabulário pobre, isso dificulta a leitura também. Então, por isso que é muito importante. Mas as palavras novas e significado das palavras, a gente já começa a trabalhar também desde da pré-escola, né? Ah, a criança não sabe uma palavra, eu explico para ela, mostro imagens, né? O vocabulário, ampliar vocabulário. Então, por exemplo, crianças no ensino infantil, né? O fato de a gente contar histórias, ler livros, eu estou aumentando o vocabulário. Conversas enriquecedoras, isso também é vocabulário. Lógico que como ele entra no quarto pilar, porque depois da fluência, eu vou cada vez usar, que a criança está com fluência, textos mais complexos. Quando eu começo a usar textos mais complexos, vai ter palavras novas. Então sempre eu tenho que trabalhar o significado das palavras novas que a criança não está acostumada, né? Então é muito importante, nesse passo aqui do vocabulário, trabalhar palavras novas, famílias de palavras. Então a criança entender que casa, casinha, casarão é de uma mesma família. Aí isso já facilita até na ortografia. Outra coisa é a compreensão. Então, à medida que a criança está lendo com fluência, gente, não tem como uma criança entender que ela lê sem ter fluência. Crianças que leem devagar não entendem o que ler. Então isso é muito importante, assim. A velocidade da leitura, ela está diretamente ligada com compreensão. Eu percebo muitas crianças que erram na prova porque elas leem devagar, elas não pegaram fluência. E aí a gente tem que ver, será que essa criança tem uma dislexia? Muito comum em crianças com dislexia ter, né, uma velocidade menor de leitura. Mas pode ser também um atraso, uma defasagem escolar, aquela criança não teve um processo ideal de alfabetização e está faltando trabalhar a fluência, né? Às vezes ela não tem dificuldade nenhuma, não tem TDAH, não tem dislexia, né? E é só uma defasagem, falta de treino. Aí eu preciso trabalhar, né? E esse treino precisa, sim, sempre com textos, palavras, lista de palavras, frases, né? Textos pequenos, e aí aumentando o texto à medida que a fluência aumenta. E é muito comum no Brasil hoje a gente não ter essa avaliação. O professor não sabe assim quantas palavras por minuto meu aluno está lendo. E não tem essa avaliação. Então, em alfabetização também, a avaliação é tudo. Eu saber em que nível a criança está, qual que está a velocidade dela, vai ser, né, o meu parâmetro para me saber. Posso trabalhar textos maiores? A minha criança já está lendo 60 palavras por minuto? Tá. Ah, então agora eu posso começar a avançar em textos mais complexos. Então, por isso que é importante. A fluência, sem fluência, não tem compreensão. Eu vejo muitas crianças no quinto ano, quarto ano. Hoje no Brasil a gente está tendo, na realidade,
Eu tenho pacientes no sétimo, oitavo ano, crianças que não estão lendo, que não estão alfabetizadas. É comum. Ou estão alfabetizadas, mas estão assim, com a fluência de primeiro ano, né, de final do primeiro ano. Então é muito comum isso. Por isso que eu convidei, né, todos os professores do primeiro, né, do ensino infantil ao quinto ano, porque é muito comum, ainda mais após a pandemia, a gente ter alunos com defasagem, fora aqueles com dificuldades, realmente, transtornos da aprendizagem. E aí tem uma diferença, gente. Os transtornos da aprendizagem, o principal dele é a dislexia. A dislexia é um transtorno que afeta a consciência fonológica, a consciência fonêmica. A criança não consegue, né? Ela faz um esforço muito grande para conseguir acessar os sons, né? Na leitura. E aí faz uma leitura ficar mais lenta. E aí ela tem que compensar. Porque o que acontece no nosso cérebro é o seguinte: quando a criança está começando o processo de ler, aprender a ler, ela lê né, letra por letra, ou seja, ela decodifica o som de cada letra e vai juntando. Depois ela já passa, né, já tem a consciência silábica, ela já lê sílaba por sílaba. Lógico, por que que eu falo? Tem uma coisa que a gente esquece muito, por que que eu já não posso começar com consciência, né, das sílabas? Porque numa palavra, por exemplo, a gente vê muitas crianças, quando tem encontro consonantal, elas não conseguem produzir os sons. Então, prato é o som do P, né? O P, e o som do R, né? Do R vibrante. O R tem dois sons, o R e o R. Então, quando você tem encontro consonantal, se a criança não tem consciência fonêmica, ela vai ter dificuldade. Aí ela trava em encontro consonantal, porque ela não sabe juntar o P e o R. Só uma curiosidade aqui rapidinho para vocês, que vocês devem ter ouvido já os portugueses falando, né? É muito estranho, né? Parece que está falando outro idioma. É muito comum em Portugal, né, no português de Portugal, eles omitirem as vogais. E aí fica, as palavras saem só as consoantes. E pra gente é muito difícil, né? Porque no Brasil a gente tem, né, na sua maioria das palavras, a estrutura de consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Então as nossas palavras elas seguem mais. E até onde que nós temos, por exemplo, a palavra advogado, né? Advogado. Você pode ver que a gente coloca um i, advogado. Ou às vezes tem gente que coloca até o e, né? Advogado. Mas não tem. Então a gente coloca na nossa fala vogais até onde que não tem. Então a pronúncia correta seria, né? Advogado. Advogado. Não pronunciar né, a vogal, porque não tem a vogal. Por isso que é muito difícil. E aí, se a gente não ensina a consciência dos sons, dos fonemas, em encontros consonantais, a criança tem uma dificuldade tremenda. Como que ela vai decodificar se não tem vogal ali? E aí por isso é muito comum a criança em prato falar pato, que ela tira a consoante, porque ela não está acostumada com aquilo. Então, se ela entender que não, eu posso fazer o som de duas consoantes, eu posso juntar o som do P, né, P, e o do R, e fazer pr, eu posso pr, e aí ela põe a vogal pra. Se ela não tiver essa consciência, ela não consegue ler encontros consonantais. Então, por isso que a consciência fonêmica ela é indispensável ensinar a criança os sons das letras. E nós temos um problema que, desde a educação infantil, então, com 5 anos, no final do primeiro ano, já deveríamos, né, ensinar as crianças os sons. Então, quando a gente vai ensinar o alfabeto, senta, né, no ensino infantil, a pessoa fica muito essa discussão. Mas deve se alfabetizar com 5 anos? Não, não se deve alfabetizar, né? Com 5 anos, é ensinar consciência fonológica. O que que é frase, consciência de frase, consciência de palavras, consciência de sílabas e consciência dos fonemas, dos sons. Então, eu não vou estar ali. Lógico que a criança já vai estar aprendendo, por exemplo, às vezes, as letras do nome, né, as letras, mas o foco não está na escrita ainda, mas em ela saber. A gente não pode nunca ensinar o alfabeto sem ensinar, porque assim, a gente tem um erro muito grande de pegar assim, B mais A faz B mais, eu já falei com você, né? B mais A, né? Fala a palavra, por exemplo, B e A, B, né? Não forma a sílaba ba, né? Por isso que a criança fica perdida, né? B e A, BA, BA, né? Repete, não junta, não faz ba. Pega o F, né? A palavra, né? A letra F, né? O nome da letra F. FA, né? Eu falo FA rápido, FA. Não forma Fá. O que forma Fá é o som do F e o som do A, Fá, né? Então, isso que é importante, a gente fica ensinando, gente, o nome das letras é só para a gente soletrar. Ah, fulano, como que... Samuel, né? Às vezes nomes mais difíceis, às vezes a pessoa precisa soletrar. Samuel. Serve para isso. Agora, para decodificar, o nome da letra não tem valor nenhum. Então, sempre a gente tem que ensinar. Vamos aprender. Ó, e a gente tem que ensinar. Olha, as letras, elas têm nomes, mas elas simbolizam, as letras representam sons.
E aí eu preciso, vamos é, falar né, o alfabeto, as letras do alfabeto, agora vamos fazer os sons? Aí a gente tem que fazer o alfabeto. E, né, a professora do meu sobrinho, ela trabalha, olha, pai, em casa, né, pedir a criança para ler os sons do alfabeto, todos. Então, ao invés da criança ficar A, B, C, D, E, F, G, H, ela vai recitar os sons. A, B, C, D, né? Então a criança vai aprendendo isso. I, né? Então a criança vai aprender. E, né? A, B, C, D. Então ela vai aprendendo. Tá vendo como que eu mesmo tenho dificuldade? Porque eu não fui trabalhado com ciência fonêmica. A gente vai trabalhar os sons, a criança aprender todos os sons. Tanto que a gente vai depois até ver alguns vídeos aqui que a gente tem, porque muitos professores, até os professores não sabem, né, os sons das letras, né? Isso é trabalhado só lá na fonoaudiologia. E isso é imprescindível para você ter uma alfabetização. Só contando um relato aqui de experiência, gente. Ano passado que eu comecei, meu sobrinho estava com dificuldade, né, de pronunciar, desvozeamento. Então, você mostrava a imagem de uma vaca, ele falava, é, né, de uma vaca, ele falava faca. Isso é um desvozeamento, porque o som do V, né, o V, e o som do F é, é parecido. A diferença é que um é vozeado, né? Então o V, né, o V, ele é vozeado e o F é desvozeado. Você só sopra, você não precisa usar a garganta. E aí a criança começa, né, não saber essa diferença. E aí a gente chama isso na fonoaudiologia de desvozeamento. Então ele estava apresentando, né, esse desvozeamento. Também não está, até hoje ele tem um pouquinho de dificuldade de produzir, né, o som do R, né, vibrado. Então, prá, né, ele fala pato. E eu vi que isso, né, a criança que tem, né, na educação infantil, que faz trocas, erros fonológicos, ela vai ter dificuldade, porque isso vai passar para a escrita, para a leitura. Então eu comecei a ler um pouquinho da alfabetização e aprendi isso, assim, né, falei, gente, então tem que ensinar os sons. E aí passei pro meu irmão, né? Já estava no finalzinho do primeiro ano, meu irmão ensinar para ele os sons, né? E aí meu irmão vem trabalhando, agora ele já está no primeiro ano, né? Então nós estamos agora no primeiro ano. A professora já trabalhou as vogais com ele, né? O som das vogais, o som do M e o som do F. O som do M, né? Hum, e o som do F. E aí, pra vocês terem ideia, ele, como ele já memorizou, né, já associou os sons das outras letras. Então ele já tinha um dever de casa lá, que a gente pediu ele para ler a primeira sílaba de foca, né? Porque foca ele já sabia o som do F e do O. Então você já pode ler a criança para produzir a sílaba. E a professora já tinha trabalhado fá, fé, fi, fó, fu. Porque uma vez que ele aprendeu o som da consoante e da vogal, eu já posso pôr a criança para ler as sílabas, né? Fazer. E aí eu posso, a criança memoriza, né? O fá, fé, fi, fó, fu, ele só repete, mas eu posso colocar essas sílabas embaralhadas para ele não usar de memorização, para ele decodificar. E, para minha surpresa, no dever ele já estava lendo foca. Porque ele já gravou, então você tem ideia. Ele já está decodificando algumas palavras mais simples, alguns sons que ele já memorizou. Então, o C ele já sabia que o som dos seus, é o som da maçãzinha, é o C. Então ele já juntou, ele falou, ó, fó, e já juntou, sem ser ensinado, né? Então você vê como que é rápido, ele já está começando o processo de leitura, né? Nós estamos aí nem no meio do primeiro ano, porque só de ouvir agora ele já associou. Então uma criança, né, mais esperta, você vai ver, elas começam com 3 meses, após 3 meses, né, que você ensina os sons de todas as letras e começa agora, né, trabalhar mais, né, cada som, né, pausado, às vezes ela já avança, porque ela já pegou. Tem criança que memoriza muito rápido. Ela já associa os sons, pega todos os sons e já começa a ler com 3 meses, gente. Lógico, uma leitura, né, decodificar, né, a gente chama de leitura, sei lá, né, uma leitura lenta, né, ela já começa a decodificar. E palavras que são simples, né, consoante, vogal, ela já começa a ler essas palavras. E isso dá uma satisfação na criança, que uma vez que ela vê que está conseguindo, ela consegue, né? Ela generaliza, ela começa a perceber que está tendo sucesso. Agora, você imagina uma criança que precisa primeiro memorizar todo o babebe bobu, ou então, né, alguns professores trabalham, né, memorização de palavras, né, começa memorizando frases, depois palavras. Porque é esse erro, né, de nós vamos acreditarmos que a leitura, foi o que eu expliquei para vocês, assim como a fala, que a leitura, né, e a escrita tá, nós temos um chip da leitura e da escrita, nós não temos. O nosso cérebro não é programado para ler e escrever. Então é diferente da fala. A fala, nós já nascemos com o chip da fala. Por isso que a criança não precisa ir na escola para aprender a falar. É só ela estar com os pais são os mediadores, e a criança aprende a falar.
Na escrita e na leitura não é. Por isso que eu falo, professor não é mediador, professor não é facilitador da escrita e da leitura. O professor é instrutor. Leitura e escrita é instrução. O professor vai, né, ser um instrutor. É como eu falo, que é como aprender a dirigir, é como aprender a tocar piano. É treino, né, e é instrução direta, sistemática. E é bem mais fácil, né? O que eu percebo, né? Eu já estou vendo meu sobrinho pegando, a gente comecei a fazer isso com ele, então eu já queria, né? Porque uma coisa é falar da teoria. Eu já estou vendo isso acontecer na prática, que funciona, e funciona rápido, né? E mesmo com crianças, por que que a gente trabalha esse, né, usando isso? Porque uma criança que não tem dificuldade de aprendizagem, até usando um método mais global, ensinando palavras, ensinando a memorizar as famílias silábicas, pode até ser que ela aprenda, né? Muitas aprendem, mas vai ter problema. Se eu não tenho consciência fonêmica, eu vou ter problema em ortografia. Porque a gente vai ver que os fonemas, entender que a língua é formada por fonemas, por sons, quando eu chego em ortografia, em regras ortográficas, por exemplo, regras de acentuação. Ó, tem que, nas palavras oxítonas, o que que é oxítona? As palavras que têm um som mais forte no final, na última sílaba, né? Qual que é a regra? Acentua o A, o E, né? Porque né, o E tem o som aberto. Em ditongos, tem uma regra lá, né? Ditongos abertos. Como que a criança vai saber o que é ditongo aberto se ela não souber, né? O que que é uma vogal aberta, o que que é uma vogal fechada, né? Por exemplo, o O e o E, ele tem, né, o som do O fechado, O, né, de avô, e o O aberto, O. Então, se eu não ensino que tem um olha, tem o O que a boquinha fica mais fechada, tem o O que eu abro mais a boca. Se eu não explico isso, como que ele vai lá na frente entender? Né? Como eu mesmo nunca entendi, porque nunca me ensinaram isso. Como que a criança vai saber que tem o E fechado, né? O E de elefante, e o E aberto, de café? Por exemplo, café é uma oxítona terminada em E. E como esse E é mais aberto, eu acentuo para saber que não é café, é café, né? Então vocês veem como que é importante, né? A criança entender os fonemas, né? O que é um fonema, uma vogal, porque senão a mesma criança que aprende, que foi o meu caso, né? Aprendi por método de aprender a memorizar as famílias silábicas. Você não consegue entender. E hoje que eu estou entendendo o que é as regras de acentuação, porque eu não entendi o que é aberto, o que eu não tinha noção, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem nova. Isso. Então, agora aqui colocar, né? Até nós adultos temos dificuldade em pronunciar o som dessas letras. Temos, porque muitos de nós, né? E eu creio que alguns de vocês devem ter aí a minha idade, aprendemos através de métodos globais. Os métodos globais são esses que eu trabalho, né? Começo com as palavras e vou na sílaba. A gente desenvolve, no máximo que a gente desenvolve é a consciência silábica. E mesmo assim um pouquinho ruim, porque até hoje a gente tem dúvida de, né? Mas isso é comum, né? De entender. Porque o que que acontece, gente? Leitura é um processo, né, de tem que ter muito ouvido. Eu mesmo, por exemplo, eu sou péssimo de ritmo, péssimo de música. Por que que algumas crianças também, por exemplo, crianças com perda auditiva vão ter dificuldade de ler? Crianças que têm dislexia, que justamente tem um problema também, né, no processamento auditivo. Porque você tem que distinguir. Então, quando eu vou, por exemplo, sa, i, da, tá vendo? Eu preciso ter consciência de que eu falo sa é junto, o i eu dou uma pausa e o da eu dou uma pausa. Então, isso que é sílabas. Você tem que ter uma audição boa. Por isso que algumas palavras a gente tem dificuldade de entender. Para a gente entender qual que é a sílaba mais forte, eu preciso ter um ouvido bom. Ouvir não aqui, o som ficou mais alto. Então, pessoas que têm um pouquinho, né, de desatenção, igual o TDAH, por que algumas crianças com TDAH têm mais dificuldade de alfabetizar? Por causa da desatenção. Então, eu tenho um prejuízo ali no processamento auditivo. Eu não tenho perda auditiva, mas eu tenho dificuldade de localizar aonde que está o som mais forte, né? Qual que é a pausa, como que é a separação. Mas a maioria de nós aqui, de vocês que estão aí, provavelmente, todos nós fomos alfabetizados com métodos globais, né? Que é esses métodos que não trabalham a consciência fonêmica de forma sistemática, não foi nos ensinado. E é por isso que nós temos, eu durante muito tempo, né, achava que eu tinha dislexia, porque eu não tenho uma escrita minha, tenho muita dificuldade com ortografia, muita. Agora eu estou entendendo, uma vez que não se a ensina consciência fonêmica, a pessoa não chega a ter uma escrita ortográfica, porque você não vai entender as regras de ortografia sem ter essa consciência, sem entender como que a língua funciona, dos fonemas, o que que é uma vogal fechada, uma vogal aberta, não tem como. Então é importantíssimo. Lógico que eu falo, né, hoje trabalhando com meu sobrinho, ajudando ele na alfabetização, meu irmão e minha cunhada nesse processo, eu estou vendo, olha, tá me ajudando até a melhorar no português, que eu estou vendo, então era por isso que eu não aprendi as regras de acentuação. Agora está fazendo sentido. Por que que acentua o A, o E, né? Por exemplo, é justamente para distinguir isso, né? Réu, por exemplo, né? A palavra réu.
Por que que vai acento no E? Porque el é um ditongo aberto, né? O E é mais forte. Então eu acentuo para mostrar ali. Aí fica até mais fácil para a gente entender, porque, né? Então é importantíssimo isso. Ok, deixa eu achar aqui. Vocês me lembram, né? Nosso café é 16 horas, né? Vocês não toquem Andres na hora que chegar a hora do lanche para a gente fazer uma pausa, tá bom? E a compreensão, é isso que eu falei, gente. Sem influência, né? Sem influência não tem compreensão, né? E no meio da fluência tem aí o vocabulário. Ou seja, também se eu não entendo o sentido das palavras, né? Eu também não vou compreender. E aí isso chega a uma coisa importante. Também quando eu falo assim, os métodos globais, lógico que a gente tem alguns métodos, né? Depois a gente vai falar um pouco mais deles, em outra aula, né? Por exemplo, Paulo Freire, né, que trabalha muito com a questão da leitura ser, ter função social. Lógico que a leitura escrita tem função social, gente. Nós não desacreditamos nisso. Pelo contrário, por saber que a leitura e a escrita têm função social, nós sabemos como é importante para as nossas crianças saber ler e escrever bem, porque isso vai ditar o futuro delas. Para você passar num vestibular, você tem que ter uma escrita, saber fazer redação. Você precisa saber montar um texto, compreender um texto, né? O Enem, por exemplo, mesmo é todo, né, interpretação de texto. Interpretação de texto é compreensão. Então, se a criança não consegue, né, dominar a língua culta, e aí nós temos muito uma questão que é importante. Lógico, gente, eu sempre falo, né, não existe essa questão de falar errado. Eu posso, por exemplo, na língua, né, na língua falada, falar, né, você vai, né? Eu posso fazer. A gente vê que no mineiro a gente reduz, a gente não fala você vai. Né? Às vezes tem gente que não conjuga, né? Nós foi, não fala nós fomos. E aí tem gente, né, que é meio elitista e fala, nossa, fulano não sabe falar. Isso não existe, a fala permite fazer isso na fala, né, oral, na língua falada. Isso é permitido. Agora, na escrita, até na escrita, porque, por exemplo, no WhatsApp, a gente não escreve você vai, nós fomos, nós reduzimos, VC, né? Os jovens então nem se fala. E não tem problema nenhum. A questão é o seguinte, a criança precisa entender que no ambiente escolar formal se usa a língua culta. Se eu estou numa empresa, eu vou mandar um e-mail, é a língua culta. No Enem vai ser usado a língua culta. Na universidade, nos trabalhos, né, universitários, vai ser usada a língua culta. Então é importante, né, a gente trabalhar aqui, olha, a língua culta, ela é uma forma que nós usamos justamente porque nós temos muitos regionalismos, sotaques, né, e palavras distintas, né? Parece que tem pessoas lá do Maranhão, parece que falam outra língua. Tem esses regionalismos que a gente precisa ter uma língua comum. Então, por exemplo, o português ele é falado em mais de um país, né? Então, hoje nós temos uma ortografia, né, conjunta de todos os países que falam português. Então, é para isso. Eu pegar um texto de Portugal, eu consigo entender minimamente, a sintaxe é a mesma, o jeito que as palavras se formam. Lógico que tem dificuldade porque às vezes tem palavras distintas. Mas eu, por exemplo, leio alguns textos de Portugal, tem coisas que a gente consegue entender, né? Porque é o mesmo sistema de escrita. Então, a língua culta é para manter essa coesão. E lógico, de tempos em tempos ela muda, né? Tem acordos ortográficos, mudanças, mas isso é devagar. Algumas palavras que eram bem usadas no passado já não são mais, palavras novas entram na língua culta, mas é mais lento. Então a gente precisa entender isso. Olha, a língua culta, ela é importantíssima para ambientes formais, para escola, para vestibular, né? E quem não domina fica de fora, fica de fora de fazer uma universidade, e aí fica de fora de ter um bom emprego, de ter um salário melhor, fica de fora. Então a gente precisa trabalhar. Lógico que uma vez que a gente entra no ambiente escolar, o que que a gente faz? Por exemplo, por que que a gente às vezes não fica falando nós vai, nós... Porque, lógico que às vezes saiu mesmo, às vezes não conjugo. E não tem problema, mas por que que a gente tenta sempre conjugar e falar, né, falar, na escrita fica mais, né, na rede social fica mais difícil. Mas quando eu vou fazer um comentário, por que que a gente tenta, né, usar a língua culta? Para se acostumar. Porque uma vez que eu crio o hábito de falar errado, vamos dizer assim, né, porque na língua falada isso não é errado, né, só é errado do ponto de vista da língua culta, eu vou pegar esses vícios de linguagem e vou colocar na escrita. Então, é por isso que a gente às vezes vai tentando, né, parar de usar um pouco essa língua tão coloquial. Mas é lógico, a língua falada sempre ela é mais coloquial, menos formal do que a língua escrita, né? Então, isso é entender, né? Só que não dá para a gente permitir a criança, né, não ter acesso à língua culta, porque aí ela vai ter prejuízos sociais.
ela não vai conseguir entrar na faculdade, ou mesmo que ela faça um curso técnico, ou mesmo que ela acabe o ensino médio, mas para conseguir uma melhor vaga numa empresa, ela precisa ali naquele ambiente formal usar a língua culta. E ela precisa entender esse contexto da linguagem. Então, por isso que é importante nós trabalharmos com as nossas crianças de entender, olha, ela precisa adquirir. E quando eu uso métodos que a criança não adquire a língua culta, não domina as regras ortográficas, isso vai fazer com que essa função social da leitura, da escrita, não aconteça. Então, entender isso, assim, que Paulo Freire falou, é muito importante, só que a gente precisa entender, às vezes, as estratégias que estamos usando não são as mais adequadas. Eu não estou cumprindo. Então, os métodos socioconstrutivistas, né, que fala que parte do princípio que a criança já tem um chip da língua, da leitura e da escrita. Não, já foi provado, todos os países, né, que usavam e fizeram pesquisas, viram que isso não funcionava e já foram abandonados. Só o Brasil continua com esses métodos globais, construtivistas, que não trabalham, não ensinam de forma sistemática a consciência fonêmica. E aí eles tendem, às vezes, a falar assim, mas eu fico ensinando os fonemas, a criança não entende o sentido da palavra. Não existe isso. Por quê? Ontem mesmo, é, veio um dever de casa do meu sobrinho. E aí lá no dever de casa tinha isso, né? Era trabalhar a letra F, o som do F, e tinha a palavra Mafá, né, embaralhada, que é a palavra fama. A criança tinha que desembaralhar. E ele já aprendeu também o som do M. Hum, então, ele já sabia ler. Ele sabia o nome os sons das vogais. A, E, I, O. Por que que a gente começa com as vogais? Porque as vogais, os sons delas são mais parecidos com o nome da letra. As consoantes que o som é diferente do nome, muito diferente, né? Então, ele já sabia que o som do F é, né, o som do M, é como se estivesse pensando. A gente usa muito, gente, quando a gente vai ensinar os sons para criança, é usar dicas de memorização, para ela lembrar de como que o som é feito. Então, por exemplo, o F a gente ensina, ó, o F é como se estivesse soprando um bolo, né? O M é como se a gente estivesse pensando, então a gente ensina. Então ele já sabia. Então ele pegou e leu, fama, ele leu a palavra. Ele já sabia o som de todas essas letras. Mas, por exemplo, eu já pensei, ele sabe o significado de fama? Não, ele nunca teve contato com essa palavra. Eu vou deixar ele só ler e não vou explicar o sentido da palavra? Não, de modo algum. Na hora que ele lê, eu perguntei para ele, Miguel, fama, você sabe o que é fama? Ele, não. Então a gente sempre tem que ficar atento. Ou até mesmo, se a gente tiver a mínima dúvida, a gente pergunta o significado. Qual é o significado dessa palavra? Mas fama eu tinha certeza que ele não sabia. Ele falou, não, tio, não sei o que é fama. Falei, Miguel, fala um youtuber, ele gosta muito de youtubers, né? Fala um youtuber aí. Aí falou a Maria Alice lá, os menininhos que ele vê no YouTube brincando. Então, ela não tem muitos seguidores, ele adora, ele brinca falando que ele quer ser influencer e tal, né? Eu falei, ela não tem muito seguidor? Fama é alguém que tem muitos seguidores na internet, ele é famoso. Aí quem é famoso, a gente fala que tem fama. Entende? Eu explico o significado da palavra. Por exemplo, eu ensino o nome de um animal. E aquele animal, por exemplo, fama tá vendo que mais difícil, porque é algo abstrato, né? Agora, coisas concretas, vamos supor, se eu ensinei lá um animal, vou falar uma palavra grande aqui que a gente não começa, não ensina no começo, né? Mas ornitorrinco. A criança nunca viu aquele animal, eu tenho que mostrar a imagem para ele. Então, uma vez que eu trabalho a palavra, eu mostro a imagem. Então, sempre a gente está ensinando os fonemas, a decodificar, a gente está ensinando também o sentido. Lógico, gente, que aí que eu vou trabalhar né, isso com vocês, deixa eu fixar isso bem. Tem-se, né, algumas pessoas que criticam essa alfabetização baseada em evidência, eles vão dizer o seguinte: não, a criança, quando ela decodifica, ela não entende o sentido da palavra. Aí isso é falso, gente. Não tem lógica a criança, por exemplo, tinha uma outra palavra lá, foca. Ele leu foca. Né, sabe o som do F e o som do C, ele não estava trabalhando com a professora agora, mas como ele já tinha visto o vídeo várias vezes, ele já memorizou mais rápido que a gente. E as crianças vão ver, ela pega mais rápido. Se for uma criança típica, e olha que meu sobrinho tem, né, TDAH. Então ele tem um pouco de atenção, mas ele é muito inteligente, ele pega rápido. Eles pegam sons mais rápido que a gente, porque o cérebro da criança ele tem mais neuroplasticidade, ele tá novinho ali, ele tá fresquinho, as coisas entram e fixam. Nós que já estamos mais velhos e que não fomos ensinados, eu tenho mais dificuldade, né? Lógico, uma vez que você vai repetindo isso, né, você vai ensinando, aquilo entra, né? Eu já tô meio que sabendo todos os sons. Então ele leu foco. Gente, né, eu posso até perguntar, você pode fazer até o teste, aí eu recomendo vocês, professores, a fazer o teste. Quando a criança lê lá foca, né, coloca a imagem de um cachorro, de uma foca e de uma baleia. E pergunta assim, essa palavra que você leu, qual animal que é?
Gente, é impossível. Você vai ver, toda criança vai falar, foca é foca. Tanto que eu fiz o teste. O que é foca? Ah, é um animal que vive lá na aguinha. Ele sabia o significado, mas vocês podem fazer esse teste. Pode pôr até mais, 10 animais, faz o teste. Pede para, né, foca e pular uns 10 animais e põe a foca lá no meio. Né, assim que ele decodificou, pede ele para apontar, se ele não vai saber. É automático. E quando você lê, você cria, você ouve o som. Então, se você ouve foca, você não sabe o que é foca, você já viu foca, você ouviu quando a criança está decodificando, lógico que essa decodificação é muito lenta, foca. Aí às vezes ele não, ele não pega, porque ficou muito partido. Mas o que que você tem que fazer? Repete, mais rápido. Foca, foca, foca. Aí ele pega, né? Então, às vezes ele não entende porque às vezes ele faz muito pausado. Mas se você vai, né, repete, né, mais rápido, para ele juntar mais rápido, aí foca. Ele ouve. Ouviu, foca, o nosso cérebro automaticamente, gente, entende, associa aquilo à imagem, à foca, né? Então, isso não é falso, essa afirmativa. Não, porque se ensinar de forma fônica, ele vai decodificar, mas não vai entender o que ele... Mentira. Nosso cérebro, isso é automático. Ele ouviu o som foca, ele associa a imagem foca. Vocês estão aí pensando foca toda hora que eu falo foca, né? Só tem um caso, gente, que isso acontece, e não é, né, o objetivo da nossa aula, depois a gente pode trabalhar só com a questão da inclusão, que é no autismo. No autismo isso acontece, né? Eu fui estudar porque eu fui saber a questão da alfabetização. Na pessoas com deficiência intelectual, autismo, a alfabetização se dá dessa mesma forma. O que a gente vai ter que entender, às vezes, né, em transtornos específicos, é que existem dificuldades específicas. Eu tenho especialização em autismo, e aí eu fui investigar um pouquinho para entender se era assim. É a mesmo passo a passo. A diferença é que no autismo, a criança com autismo, às vezes nível um não tanto, mas às vezes nível 2 pode acontecer dela falar, né, dela decodificar, focar, e não via a imagem foca. Porque aí existe uma. Por que que acontece, né? O nosso, a nossa memória fonológica, ela está numa parte do cérebro e existe uma outra parte que fica ali as imagens, né, os sons, né, todos os sons que todas as palavras, né, memorizadas ali da língua falada. E no autismo, como o autismo ele é um transtorno, né, de conexão, o cérebro, né, tem uma conexão meio atípica, aí ele não emparelha. Essa é a diferença. E aí, então, com crianças de autismo, eu vou ter que ensinar ele a decodificar. E toda vez, esse teste que eu mandei vocês fazerem, de, né, a criança ler foca, ver a imagem foca, né, ver as letras F-O-C-A, foca, decodificar, e eu ter que mostrar a imagem, no autismo eu vou ter que fazer isso com todas as palavras. Porque no autismo a gente já sabe que não há essa junção. Então, só no autismo, na criança típica, isso acontece, né? Se a criança já sabe, conhece a palavra, a língua falada, na hora que ela decodifica, ela entende a palavra. No autismo, não, né? Esse cérebro não tem a conexão, então quando ela lê foca, ela ouve foca ali, ela não associa, não vem a imagem da foca na cabeça dela. E aí eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de equivalência de estímulos. Eu tenho que pôr a palavra foca para ela ler, mandar ela decodificar a foca e tem que emparelhar isso com a imagem da foca. Em todas as palavras, até aquelas que conhece. Por isso que o processo é um pouco mais difícil. Mas isso é no autismo nível 2. Agora, a criança típica não. Só quando tiver uma palavra que ela não saiba, que eu vou dar o significado para ela. Lógico, na dúvida, pergunte à criança, né? Principalmente se você vê um nome. Então, às vezes a gente pergunta, mas depois, o Miguel, ele já vi que ele entendeu o que é foca. Eu posso, das próximas vezes, não perguntar. Eu já sei que ele já sabe o significado daquela palavra. Então, vamos para a próxima. Hum, é, só uma última coisa, uma outra coisa. 16 horas, Andresa, me fala aí se vocês querem parar para a gente fazer um lanche. Agora 16, vocês vão esperar mais. Me avisa aí para mim saber se a gente continua ou se a gente dá uma pausa pro lanche. Vocês já querem lanchar? Só enquanto vocês me respondem aí, gente, só aqui a questão do vocabulário, né? Então entra no vocabulário entender o que é o significado das palavras, mas também entra a habilidade de consciência morfológica. O que é consciência morfológica? A criança aprender alguns sufixos, alguns prefixos, né? Então, tem uma, né, principalmente lá no terceiro ano, a gente já começa esse ensino da consciência morfológica. A criança saber, por exemplo, que, né, por exemplo, na palavra desnecessário. Então, entender que o des, né, tem a palavra necessário, o des é um prefixo. Então,
O em todos, né? Desnecessário. É que aquilo não é necessário. Então, esse prefixo, ele significa não. Então, quando ele vem desnecessário, né? Ele vai entender numa próxima palavra, se tiver aquele sufixo, o prefixo, ele já vai entender o que que significa. Então, por exemplo, em adjetivos, né? É, felizmente, tristemente, ele vai saber assim, olha, isso aqui significa um estado, o que que significa esse sufixo. Então, no terceiro ano é muito bacana trabalhar essa consciência morfológica. Depois eu vou trabalhar isso mais quando a gente entrar nessa parte de vocabulário, né? Essencial para o aprendizado de ortografia. Então, por exemplo, tem palavras irregulares que elas são escritas de forma diferente de como se lê, e até diferente do fonema habitual, que quando a criança entende, né, a regra, o que que é o sufixo, o que que é o prefixo, fica mais fácil para ela entender as regras ortográficas também. Então, entender os morfemas, o que que é um morfema, gente? É a menor unidade que a língua possui de significado. Então, quando a gente fala que é a raiz da palavra, né? Então, quando eu falo, por exemplo, casinha, qual que é a raiz da palavra casa? É o cas, né? Em casa eu posso falar casamento, casa, casado. Eu entendo ali que tudo que eu venho depois, eu estou mudando, né? Então, é, com os sufixos, né, ou com os acréscimos, então se eu entendo a raiz da palavra, eu sei, não, cas é com S. Então, toda palavra que vem de casa é com S. Casinha, casarão, tudo é com S. Então, isso ajuda, né? Então, enquanto o fonema é a menor unidade de som, o morfema é a menor unidade com sentido de uma palavra, né? Depois nós vamos ver também a questão da compreensão, que a gente tem as três fases, né? A compreensão literal, a criança entender, ler e entender literalmente o que está escrito no texto. A compreensão inferencial, a capacidade da criança, né? Entender coisas pelo texto e além do texto. Entender por que alguém fez aquela ação, né? Eu inferir por que a criança, qual foi o motivo que fez. Mesmo aquilo não estando, né? É explícito no texto. A compreensão crítica e avaliativa, então a capacidade da criança, né, entender aquele texto, quem escreveu, para quem que é, qual que é a intenção da mensagem, né? Isso é compreensão crítica. E a compreensão global, que é quando eu junto todas essas três coisas, compreensão literal, compreensão inferencial e a crítica. Então nós vamos, né, a partir de agora, cada pilar desse trabalhar mais sistematicamente. Nós vamos fazer a pausa aqui para o lanche, né? E vamos. Deixa eu só ver a mensagem aqui. Samuel, leva direto. Pode ir direto? Beleza. Então vocês podem. Então, beleza, ir direto e terminar 10 minutos mais cedo. Combinado. Hum, hum, ok. Agora, o que eu quero trabalhar com vocês agora é justamente entender que nós temos, né? Nós temos, né? As habilidades. Então, esses 5 pilares, mas antes da alfabetização, que hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês, a gente tem o que a gente chama de habilidades, né? Então, antes desses 5 pilares, vem as habilidades precursoras e as habilidades preditoras. Então, o que que é isso? É por isso que eu falei importante do ensino infantil. A educação infantil, gente, ela não é só, né, um momento, a pré-escola, né, da criança ir ali para brincar só, não. Ela tem uma função na alfabetização também. E às vezes a gente não, né, não tem essa noção. Às vezes não fica claro. A pré-escola, a educação infantil, ela prepara a criança para a alfabetização. Então, por isso que não é à toa que na educação infantil, 4 e 5 anos, é obrigatória. A criança não, ela precisa fazer essa transição. E essa transição é muito difícil, porque a criança está lá acostumado a uma sala com mesinhas, sem carteiras e tal. Depois ela vai para o primeiro ano. Ela tem que ficar mais tempo só sentado, tem matérias. Então, é um choque muito grande. E a gente precisa trabalhar essa transição, né? Principalmente aí no infantil 2, da criança começar a conseguir focar atividades que ela precisa de mais envolvimento cognitivo, mais atenção, porque senão ela vai estranhar muito quando ela vai para o primeiro ano, né? E aí nós temos essas atividades, precursoras e preditoras. O que que são atividades precursoras, né? Então, precursor é um conceito de desenvolvimento, ou seja, precursor é aquilo que vem antes, né?
Então, conceito desenvolvimental, precursor são aquilo que vem antes. Preditor, gente, é um conceito estatístico. É como eu prever o desempenho. Então, habilidades preditoras é que quando eu vejo que a criança dá conta de fazer aquilo, eu sei que ela vai ter um bom desempenho na alfabetização. E aí isso é bacana. Muitas habilidades, lógico, tem habilidades que elas são ambas. Elas são tão precursoras, ela vem antes da alfabetização, como quando a criança dá conta daquilo, ela é preditora. Ela vai mostrar que a criança vai aprender a ler mais facilmente quando ela tem aquela habilidade. Então vamos às atividades precursoras, diretas, ou seja, né, o que que a criança precisa aprender antes de aprender a ler e escrever. Quais são essas habilidades? Que devem vir antes da alfabetização, ou seja, devem ser trabalhadas no ensino infantil um e 2. Jogos de rima, né? Então, a criança, né, brincar com rimas. Ah, tirei o pau no gato, até mudar, né? Mas o gato, não morreu, reu. Eu tô trabalhando aí, né, as vogais. Então, jogo de rima. Bater palmas para sílabas, né? Que eu falei, bola. Então, a criança entender, ó, a palavra bola, ela tem duas sílabas, né? Entender que ela tem duas partes. Nem precisa usar o termo sílabas. Só entender, ó, vamos falar bola. Entender que quando você fala bola, tem duas partes. Nomear letras, então, é que eu falei, é importante saber o nome das letras, né? Porque até para me ensinar qual que é o som da letra F, eu tenho que saber, né? Então, quando a gente fala F, deve vir na cabeça da criança o símbolo da letra F. Essa imagem precisa vir na mente. Só que depois eu preciso parear essa imagem com o som. Então, por exemplo, né, eu posso trabalhar, né, o nome das letras já no ensino fundamental, né, no começo do ensino fundamental 2, né? Eu já posso começar a criança a escrever o nome, a começar a aprender as primeiras letras do nome. A gente pode seguir essa sequência e aprender a nomear todas as letras. Mas depois que eu já ensinei os nomes, eu começo a ensinar os sons. Entender que as letras têm nomes, mas também têm sons. Isso no Fundamental 2, com 5 anos. É ler para criança, então isso, né, é uma habilidade precursora, né, a leitura. E aí às vezes a gente comete muito esse erro. Quando a criança está começando no primeiro ano a alfabetizar, no final do primeiro ano, né, no segundo ano, às vezes a gente quer dar livros infantis para criança. Nem todo livro infantil é para criança ler. Porque se a criança acabou de aprender a ler, ela não consegue ler um livro todo, se ele é muito grande, se ele tem contos consonantais, que não está tão automatizado. Então, com a criança, para a criança ler, eu vou dar frases, eu vou dar lista de palavras, eu vou dar textos menores, se ela está no começo do processo. Eu não posso dar um livro para ler, ainda mais se for um livro infantil bem rebuscado. Lógico que no Brasil, nós temos, a gente chama de leitura decodificável. O que que é isso? É leituras que a gente está para cada nível da criança. Então, quando ela está no começo da leitura, ou seja, ela sabe as consoantes, vogais, essa estrutura, ela não pegou os dígrafos nem contos consonantais, eu posso pegar textos que não têm dígrafos, que não têm contos consonantais. Então, tem uma coleção só que me fugiu a memória, mas eu vou mandar depois no grupo para vocês. Eu acho que é o Gato e Rato. Tem duas coleções de livros que elas seguem essa ordem. Então, dá para você, professor, saber. Esse livro aqui é o nível um para criança que ainda não pegou dígrafo e tal. Esse é do nível 2. Então, tem só duas coleções no Brasil. Mas existem vários textos na internet que você pode pegar. Ah, minha criança sabe. Então, quando a gente começa a ensinar as vogais, eu já posso ensinar a criança a ler as palavras oi, né, uai, né? A gente já pode ensinar. Tem palavras. Lógico que o português não tem muitas palavras só com vogais, né? Mas ei, só que a gente pode usar pseudo-palavras. E tem outra crítica, as pessoas falam, não, mas a criança vai usar pseudo-palavra e isso vai confundir. Não, a criança consegue distinguir tranquilamente. Eu posso dar uma lista com palavras, como eu falei, ei, eu, oi. E aí, falar quais dessas palavras aqui, lê para mim, ela lê todos, e com outras, né? O, o uau, não, uau também, né? É uma expressão. Mas vamos supor que eu ponho lá, uai, né? Ué. Aquela palavra não existe, é uma pseudo-palavra, né? São três vogais. Mas a criança consegue, pessoal, tem algumas palavras aqui que não têm sentido, elas não têm significado. A gente chama de pseudo-palavras, são palavras que não existem. Lê aqui, vamos ler todas e vamos descobrir quais que tem. Quando ela ouve as que tem, ela sabe, ó, eu conheço, já ouvi. Então você pode fazer esse jogo de palavras e pseudo-palavras, a criança consegue discriminar tranquilamente. Jogos de aliteração, então, aliteração, né? São Marcelo, Marmelo, Martelo, então, são frases que todas as,
né? Todas as palavras daquela frase começam com a letra M. Então, quando eu estou querendo trabalhar a letra, o som, né, da letra M, eu posso usar uma frase com a literação. Marcelo, martelo, marmelo. Né? Eu posso usar uma frase que aí ela vai repetindo o som do M, ó. Né? Tem um livro aqui que eu comprei justamente, que é esse do Marcelo, Marmelo, Martelo. E aí todas as palavras começam com M. Então ela vai ouvindo o M, o M, o M, o M. Quando você fala o som, ó, o som tem esse som. E a criança ouviu aquilo na palavra, né? Então, ampliar o vocabulário oral, então, né, ensinar, trabalhar, né? A fono trabalha muito com caderno de cores, caderno, né? Tipo assim, lista de flores, lista de carro, né? Lista de objetos domésticos, lista de objetos, né? Eu vou trabalhando com as imagens, né? E aí tá vendo assim, aqui eu não estou usando a palavra, eu estou usando imagens, né? Então, antes da alfabetização da criança entender, o que que eu tenho na cozinha? Vamos ver coisas que tem na cozinha. E eu trabalho essa lista de imagens. Coisas de higiene. Então eu vou ver as imagens. Então a criança aprender a nomear. Porque tem crianças que às vezes não, por exemplo, verduras, tem crianças que não sabem, não comem, os pais não levam, e aí os pais não sabem o que é uma cenoura, o que é uma beterraba. E eu posso, com as imagens, aumentar o vocabulário. Brincar de segmentar palavras, né? Então a criança brincar, ó, vamos segmentar. Sapato, né? Segmentação de palavras. Segurar o lápis, começar, né? Rabiscar, fazer, né? As garatujas, os desenhos, já trabalha a questão do controle motor fino. Controlar o traço, né? Então, labirinto, né? Atividade de labirinto. Escrever letras, né? Então, as primeiras letras dos nomes. E organizar o espaço no papel. A criança saber, por exemplo, né? Desenhar dentro de uma margem. Isso já são atividades precursoras. Quando a criança sabe isso, ela está preparada para começar a alfabetização, né? A escrita e a leitura. Habilidades precursoras digitais, ou seja, então essas aqui já são indiretas. É interessante, gente. As diretas são uma dica para vocês. As habilidades precursoras diretas, elas são muito usadas no ensino fundamental, no ensino infantil 2. Então, a criança com 5 anos. Mas nós vamos, ou seja, ano que vem, ou seja, daqui a um ano, ela vai começar o processo. Então, as precursoras diretas a gente ensina com 5 anos. As indiretas a gente foca mais no ensino infantil 1, com 4 anos. Por quê? Né, eu preciso fortalecer mais a questão da musculatura. Por quê? Né? Hoje nós temos muitas crianças que não brincam, que não sobem em árvores, e aí elas têm, né, pouco controle de tronco. Isso não vai. Se ela tem fraqueza nos músculos, ela vai ter dificuldade de escrever. A mão dela vai doer, né, quando ela começar a escrever. Meu sobrinho mesmo, todo o dia chega. Ele tem que escrever de 0 a 100, 0 a 150, escrever a letra do alfabeto, duas vezes o nome. Então, ou seja, a criança começa a escrever muito no primeiro ano. Então, se ela não tem uma musculatura boa, ela vai ter dificuldade. E aí, as crianças com deficiência também têm dificuldade. Por exemplo, crianças com autismo, é muito comum a criança não ter controle de tronco, né? Ter hipotonia, os músculos fracos. Mas tem crianças típicas que também têm, por falta de estímulo, né? Então, com 4 anos é trabalhar isso, motricidade grossa, correr, jogar bola, aí que entra as brincadeiras. Mas trabalhar também equilíbrio, né? Andar em linha reta, força postural, né? Então, força na postura, a gente vai ver algumas atividades que trabalham isso. Brincadeiras corporais amplas, brincar de massinha, pendurar-se na barra, né? Então é uma atividade que, né, aqui no Brasil a gente não tem muito, mas no parquinho, né? Às vezes pendurar numa barra, que aí eu estou trabalhando aqui essa musculatura do braço, né? Força no braço, que é essencial para a escrita. E andar na linha, né? Eu ponho uma linha no chão e mando a criança trabalhar equilíbrio, né? Isso é importantíssimo. Então essas são atividades precursoras, ou seja, com 4 anos eu preciso já trabalhar essa motricidade da criança. Então aqui eu dei alguns exemplos de atividades que podem ser trabalhadas no ensino infantil, né? Com a criança com 4 anos. Então música, é importantíssimo música, ritmo, né? Porque, gente, ler, né, ou ouvir bem, né, treinar o ouvido, é essa capacidade de eu afinar meu ouvido. Então a música trabalha, quando eu ouço o ritmo, quando eu memorizo uma música, eu estou trabalhando essa capacidade de afinar meu ouvido, para entender os fonemas, a melodia da música, onde que a música fica mais forte, onde é mais fraco. Então é muito importante música, né? Por isso que você vê que tem tantas músicas infantis, não é à toa. Isso trabalha o cérebro. Outra coisa, brincadeiras de estátua, né? Então, eu toco uma música, ponho uma música, e quando fala parou, estátua, a criança tem que parar. E aí ter esse controle inibitório, né? O que que é controle inibitório? Essa capacidade de eu inibir o impulso. Eu quero mexer, mas eu não posso mexer, né? Autorregulação também, então da criança fala, ó, eu tenho que ficar parado. Tem criança que tem muita dificuldade.
Crianças que têm dificuldade em brincadeiras, que trabalham isso, né, esse controle do impulso, geralmente têm risco para TDAH aumentado, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Crianças com esse transtorno não conseguem, né, terem que parar. Elas, né, não conseguem controlar o impulso. Então, outra coisa, brincadeira bacana para trabalhar, né? Vivo, morto, né? Vivo, em pé, morto, abaixo, né? Siga o mestre. Então, quando eu falar, para, vocês param. Quando eu falar anda, vocês andam. E eu posso inverter. O que que eu faço tô trabalhando, né? Inibição de resposta automática. Que quando eu falo anda, meu impulso é de andar. E eu falo, agora quando eu falar anda, vocês param. Quando eu falar para, vocês andam. Eu inverti. E aí a criança tem que controlar, trabalhar, inibir uma resposta automática. Ela ouve andar, ela tem que processar, não andar é para parar. Ela tem que inverter mentalmente a regra. Então isso trabalha a flexibilidade cognitiva. Eu posso falar, gente, não, vamos fazer o sigo mestre. Eu vou mandar vocês andar, vocês vão andar. Anda! Todo mundo anda, pode ser correr também. Quando eu falar para, vocês param. Depois eu troco a regra. Agora é inverso. Quando eu falar anda, vocês param. Quando eu falar para, vocês andam. Isso trabalha a flexibilidade cognitiva, ajuda o cérebro a inibir uma resposta automática, né? E isso para leitura é muito importante, inibir uma resposta automática. Então, tá vendo, com 4 anos eu posso trabalhar isso. Posso trabalhar o jogo de eu fui ao mercado, né? Eu fui no mercado e comprei maçã. O próximo tem que falar o que o outro falou e falar uma fruta nova. Aí o segundo o aluno fala, eu fui ao mercado, comprei maçã e banana. O outro, eu fui ao mercado, comprei maçã, banana, pera. A criança vai estar trabalhando o quê? Né? Memória. Né? Trabalha memória de trabalho, memória de trabalho, a gente, essa capacidade que a gente tem da memória de curto prazo, ou seja, né, de eu armazenar uma informação ali por um curto período de tempo. Então, eu armazenei 3, 4. Lógico que crianças de 4 anos, a gente vai ter que fazer, né? Quando deu 4 crianças, começou a errar, eu já reinicio, porque ela vai conseguir, né? Uma memória de trabalho um pouco menorzinha do que de um adulto. Então, memória, atenção, né? A criança prestar atenção nas palavras que vêm antes. E linguagem também. Por exemplo, eu trabalhando aí, fui ao mercado, nome de frutas. Então, né, a criança vai ter que ter criatividade, eu não posso repetir as frutas anteriores. Então, com 4 anos, posso trabalhar também ritmo com palmas, né? O professor bate a palma, a criança repete. Então, se eu bater um, vocês repetem. Duas, né? Uma, três. A criança ritmo com palmas, né? Então, dela trabalhar ali a memória e ritmo, né? Então trabalha memória auditiva, essa capacidade de memorizar sons. O que é consciência fonêmica? Memorizar, associar, né, o som à letra. Memorizar que a letra F tem um som F, memória auditiva. Prender pregadores em caixa de papelão, trabalha pinça, né? Então esse movimento de pinça que é muito importante, né, para você fazer a pegada trípode, né, que é a pegada de segurar o lápis. Força nos dedos, né? Rasgar e colar papel, né? Então, por exemplo, eu coloco para a criança um círculo e eu dou papéis coloridos para ela rasgar e depois ela tem que colar dentro do círculo. Então, trabalho, né? Controle manual e percepção espacial. Saber que ela não pode sair ali de dentro. Que é o que, quando a gente está escrevendo, a gente precisa respeitar a especialidade da folha, né? Então, eu preciso respeitar, escrever ali dentro da linha as letras, né? Então, eu já começo a trabalhar essa capacidade de manter, né, a noção de espaço, não sair da margem, né? Não ter, tem crianças que tem aquela escrita que ela vai escrevendo, de repente as palavras, né, as letras começam a subir ou descer, então não consegue manter em linha reta. Então já trabalha com 4 anos isso, então são atividades aí precursoras, né? Caminho de equilíbrio, então a criança tem que andar sobre uma linha colorida no chão. Então esse equilíbrio é muito importante, porque aí se ela consegue andar, depois ela vai conseguir manter em linha reta a escrita. Andar com o objeto na cabeça, então a questão do equilíbrio, a postura, né? Então ensinar a questão também muito comum, por exemplo, a criança senta toda torta, né? Engembrada, a gente usa essa palavra, né? Na carteira, isso atrapalha a atenção dela. A atenção precisa de postura, né? Então trabalha controle de tronco, né? Então essa criança, por exemplo, a criança fica 4 horas, né? Tem criança que às vezes fica 50, 40 minutos sentada. E se a criança, né, não consegue trabalhar isso já, né? Com 4 anos, no sexto, né? Com 6 anos, no primeiro ano, ela já vai ter dificuldade, porque ela passa a ficar mais tempo, muito tempo sentada, né? Por isso que as crianças estranham muito essa mudança do infantil para o primeiro ano. Então, se eu já trabalho isso, né? Controle de tronco, né? Controle de impulso, né? Tô com vontade de levantar, mas não vou levantar agora. Isso já facilita para essa transição e é para facilitar o processo da aprendizagem, da escrita e da leitura.
Circuito motor, né? Circuito motor, isso é tipo na academia mesmo, gente. Essa questão de circuito, aí vocês devem ter professor de educação física, ele pode ajudar muito, né, o professor de educação física. Então, por exemplo, eu coloco para a criança um circuito. O que que é isso? São atividades sucessivas. Então, primeiro, por exemplo, a criança vai pular 3 bambolês. Depois ela vai ter que rastejar numa trilha lá, vamos supor, tem aqueles. Lógico que algumas coisas precisam de objetos, né? Mas a gente pode improvisar também. Então, né, vai ter que rastejar ali no chão. Depois disso, ela vai ter que passar num túnel. Entendem? Então, o que acontece? Eu dou o passo a passo. Você vai pular três bambolês, depois você vai, né, rastejar, ou pode ser outra coisa, né? Andar de zigue-zague é, nas questões, né, nos obstáculos, e depois você vai passar ali o corredor, aquele túnel, e vai bater lá e vai pegar uma bandeira. Tá vendo esse sequenciamento? Isso, depois isso, depois isso. Então, isso trabalha uma organização motora global. Então, dela saber também, dela memorizar o que, é que eu tenho que fazer cada coisa. Entender direita e esquerda, né? Então, isso é muito importante com 4 anos. E aí, já no final do ensino infantil 1, eu já começo a trabalhar, né, rimas, por exemplo, né? E aí, tá vendo que agora eu já estou entrando na linguagem propriamente dita. Então, a criança dividiu os sons das sílabas com palmas. Então, já começar a criança a entender a questão das sílabas. Por isso que eu trabalhei palmas antes. Ler histórias para criança, né? Trabalhar, começar histórias mais complexas. Trabalhar palavras novas, né? E a literação, que é isso que eu falei para vocês, esse jogo de palavras repetidas, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma atividade de exemplificar isso para vocês. Hum, hum. Já que eu tenho uma atividade que é justamente trabalhar essa questão da literação. Então, isso ajuda muito, né? E tem atividades para criança com 4 anos que já dá para ir trabalhando. Então, olha aqui para vocês verem um exemplo de atividade. Aqui, ó, Então, aqui, ó, essas atividades aqui, ó. Então, por exemplo, eu pego imagens para a criança trabalhar a primeira letra, né? Então, escreva a letra inicial de cada palavra. Então, a criança já está indo né, do final do infantil 1, ela já pode começar aqui a aprender as letras, né? Para começar a trabalhar letras, né? Então, aqui, por exemplo, as vogais. Faça o traço das letras e ligue cada figura à sua letra inicial, tá vendo? Motricidade. Então, a criança faz o A e tem que achar que é a B e ligar, né? Já vai trabalhando essa questão do traço motor. São atividades de aliteração. A gente pode pesquisar propícias já para o final do Fundamental 1, né? Animal que começa com o mesmo som de carro, né? Então, cavalo. Então, a criança já vai entender, ó, já começa trabalhando som sem a questão da escrita. Eu só falo som e cavalo e aranha. O que que começa igual a carro? É só a criança ouvir. Ah, é o cavalo. Então, a criança aqui não tem que ler. Eu estou lendo atividade para criança. Eu posso mandar para os pais fazerem em casa. Então, eu falo carro. Meu filho, animal que começa com o mesmo som de carro. E a gente tem aqui o cavalo e a aranha. O que que você acha que é o cavalo ou a aranha que começa com o mesmo som de carro? Aí ela, o carro. E ela já começa a ter noção, ó, as palavras começam com o mesmo som, né? Com a mesma sílaba. Mas sem usar esses termos, né? Só trabalhando o som, né? Marque com X a letra inicial de cada figura, né? Então, criança aqui. E aí, no infantil 2 eu já vou intensificar isso, né? Cada vez mais eu vou trabalhando a literação, rimas, e já começo também todas as letras do alfabeto, nomear os sons de todas as letras, porque aí no infantil a gente não quer parear. A gente só quer que no final do infantil 2 a criança tenha contato. Ela saiba, não é intuito, né, no infantil 2, com 5 anos, da criança saber memorizar todos os sons. Não, é só ela ser exposta quando ela chegar no primeiro ano, aquilo não ser algo novo. Mas também fique tranquilo, gente. A criança não foi. Isso só facilita. Quando eu pego uma criança no primeiro ano, que ela já foi exposta, que ela entende, né, de consciência, de palavras, de frases, silábica, fonêmica, aquilo já facilita meu trabalho. Mas se eu também peguei, ela não foi exposta a isso, eu vou ter que começar dessa consciência. E aí tem uma apostila que eu quero
que eu trouxe para vocês, né, que eu compartilhei lá no grupo com vocês, que ela é própria para isso, né? E aí essa apostila já é, realmente eu não conseguia do Infantil 1, que tem a do Infantil 1, essa daqui já é própria para o Infantil 2, para criança trabalhar com crianças com 5 anos, né? Que vai trabalhar justamente o passo a passo da consciência fonológica. Então, achei, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse material é muito bacana, né? Eu mandei, compartilhei com vocês lá o PDF. Então, esse material aqui, é até esse material que tem orientado, né, meu cunhado, né, a cunhada e meu irmão a trabalhar com meu sobrinho, que é esse material aqui, no mundo da alfabetização. Então, né, esse é o volume 3 com sílabas simples. Não é o volume 3, é o volume 1 que eu quero. Vou achar aqui o volume 1. Hum, volume 1, que eu quero mostrar para vocês verem já com exemplo, fica mais fácil. Volume 3, não, volume 1 é esse. Então, achei o volume 1. Então, esse daqui, ó, volume 1. Então, no volume 1, deixa eu ampliar aqui, nós vamos ter, ó, no mundo da alfabetização, consciência fonológica. O que que é consciência fonológica? É a criança ter consciência de frase, palavra, sílaba, rima e aliteração. Então, vai ser atividades que a gente vai trabalhar isso. Deixa eu pegar aqui primeiro. Aqui, ó, tá vendo, gente? Eu começo com a criança, por exemplo, essa atividade aqui, ó. Gabi pula corda, tá vendo? Eu explico à criança, você sabe o que é frase? Frase é uma história bem curtinha. Eu mostro a imagem, o que que a criança está fazendo aqui? Ah, geralmente eles falam, a menina está tomando sorvete. Aí eu mostro, isso é uma frase. Aí eu, aqui, ela não vai ler, né? Não estou trabalhando em leitura, é só para ela ver o que que é escrita. Então, olha, tá vendo aqui? Eu tenho a Bia toma sorvete, isso é uma frase. Então ela já vê ali, ela vai tendo consciência que a frase tem palavras. Mas aqui eu estou explicando para ela o que que é frase, né? Isso com 15 anos. Você pode contar uma história pequenininha com uma frase? Olha as imagens abaixo. Diga uma frase, uma historinha bem curtinha. Então ela vai entendendo qual que é o conceito de frase. É, né? Ligue, a criança olhar a imagem e ligar com a frase. Conceito de frase, né? Então aqui está trabalhando frase, está vendo? Atividades tranquilas de trabalhar com a criança. Depois, ouça as frases e circule e circule uma pequena história, assinale que você encontrou. Então ela vai associando. Agora aqui tá vendo, ó? A gente começa aqui, ó. Arthur, a criança vê, né? Arthur, a gente já começa com consciência de palavras. O Arthur é o bonequinho. A palavra bebe diz o que ele está fazendo. O suco é a, né, a imagem com a palavra suco. Então ele entende ali que ó, uma frase é formada por palavras. Então já começa e com imagens ele entendendo. Ele vai entendendo, né, que a frase tem uma pessoa, né, um personagem, tem uma ação que o personagem faz e tem um objeto que a criança está usando, né? Então a gente vai trabalhando histórias, depois a gente entra, né, nas palavras, aí a questão de palavras, compare as palavras, leão e abelha. Qual que a palavra é maior? Então, para ele ter noção de que a palavra é formada por letra, tá vendo? Consciência de palavra e já entrando para a consciência de que tem uma palavras que são maiores, outras que são menores. Então, consciência aqui, ó, de palavras. E depois ele vai vindo, né? Olha aqui, ó. Luiz toma sorvete. Quantas palavras tem? Só para ele riscar e entender, ó, tem 3 palavras. Então ele começa. E a bola rola. Ó, tem 3 palavras. A gente entende que quando cada espacinho que tem é uma palavra. Então a é uma palavra, bola é outro, rola é outro. Então aqui, ó, conte o número de palavras em cada frase. Então a criança começa a contar, né? O chão e o pão, né? O chão, o grão. A gente vai lendo, a criança, aqui ela não tem que ler, é só ela entender que cada pedacinho desse é uma palavra, consciência de palavra. Então aqui, olha, põe as cores. Maria ganhou uma boneca. Ela vai vendo que cada cor representa uma palavra.
Então, visualmente, quando ela começar a aprender a ler, ela vai entender, ah, isso é uma frase, isso aqui é uma palavra. Ela está só trabalhando a questão de noção do que é a palavra, não. Vamos agora, consciência silábica, né? Vamos nos exemplos abaixo, vamos bater palmas em cada sílaba. Casar. Então ela já começa agora a entender que a palavra é formada por sílabas. E aí é que ela tem, que a palavra tem pedacinhos menores, né? Então vai trabalhando, e aí eles vão batendo palmas, tá vendo? Já as sílabas. E aí depois entra, né, nas rimas, as figuras. Aí no final ele vai entrar aqui, ó. Vamos ouvir, né, um texto, aí começa aqui a trabalhar. Vamos ouvir. Olha, o Tico está sempre com fome. Tudo ele devora e consome. Rima, né? Que fome danada, que pança estufada. Ele vai pegando ali as sílabas, ele vai entendendo que aqui, ó, essas sílabas se repetem. Danada, estufada, come, consome. Então ele vai entendendo a noção do que é a sílaba. É um som parecido, né? A literação para trabalhar a questão, né, das consoantes, né, que as palavras começam com sons que são diferentes. Então, geralmente as rimas a gente trabalha mais as vogais, come, consome, danada, é. E a literação a gente trabalha mais as consoantes, né, os sons das consoantes. Marcelo, marmelo, martelo, é por isso que funciona. E aí no final ele vai trabalhar aqui, ó, né, a literação aqui, ó, olha a diferença o M, né? Coloca um lápis na mesa à sua frente. Move de lugar toda vez que uma palavra iniciar com o som ma. Então, tá trabalhando já, né? O ma, mas a criança entender aqui já ter noção do som do M. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Né? Vai repetindo. Só trabalhando o som, a audição. Então, no final, já com 5 anos, que aí a gente vai pegar, né? E vai mostrar o vídeo, trabalhar, entender, né? Começar o alfabeto, as crianças memorizar todas as letras do alfabeto, e os sons. E aí eu trouxe um videozinho para vocês verem, eu mandei lá no grupo também, mas vocês já podem também, vou mostrar aqui para vocês. E aí nós temos duas estratégias, gente. Eu vou querer explicar elas para vocês, que elas são muito importantes. Não é o multigesto. Deixa eu achar aqui que nós temos, é, né, com os sons das letras, nós temos duas estratégias. Uma estratégia é só ensinar o som, mas tem uma estratégia que a gente ensina o som com um movimento. Para crianças com dislexia, isso ajuda mais a memorizar. Crianças que não têm dislexia, só ensinar o som já a criança pega. Mas como que eu falo? Por que que ideal a gente ensinar com gestos? Ensinar as duas formas, né, os dois jeitos. O som, né, remeter a criança a um som parecido, que é esse primeiro vídeo, e o gesto. Porque como crianças dislexas, elas têm mais dificuldade, né, de associar, fazer o movimento, usar, né? Na dislexia a gente sabe que o método multissensorial que funciona mais, ou seja, eu associar com a criança escrever a letra na areia, né, usar o tato, usar gestos, isso facilita ela melhorar a consciência fonêmica dela que está prejudicada, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela já nasce com esse prejuízo. Crianças com déficit de atenção também. Então, quanto mais recurso, né, fazer os gestos auxilia a criança ter noção de onde que a língua vai no céu da boca. Então, o gesto é para isso. Então, como a gente está pegando as crianças, se nenhuma delas for avaliadas antes, o melhor é a gente usar aquele método que abarca todo mundo. Como eu não sei qual criança tem TDAH, qual tem dislexia, vamos usar então o som e o gesto, né? Porque se tem dislexia, ela aprende. Se ela tem TDAH, ela aprende. Se ela não tem transtorno nenhum, ela aprende. Eu abarco todo mundo com a mesma estratégia. Por isso que é importante, às vezes, usar. Então, esse primeiro vídeo, vocês vão ver que eu gosto dele, ele me ajuda até a memorizar. Ele me ajuda mais a memorizar, para gente que não tem dificuldade, né, de produzir o som, ajuda a gente a memorizar, porque aí eu crio uma palavra, agora que ela trabalha com a estratégia, de uma palavra que a criança vai usar para memorizar, né? Aqui aquele som é parecido. Deixa eu achar o vídeo aqui.
Então, é esse vídeo aqui, confere se dá para vocês ouvirem. Hum, 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 Então, você tá vendo, ela tá ensinando o som o Vamos do tentar N. falar. N de Então, ela fala N de navio, né? não, nota. Letra N. A próxima letra é a letra O. O. Para aprender o som da letra O, nós vamos fingir que estamos chamando um amigo, fazendo O. Tá vendo? Ela usa uma estratégia de, né, remeter a algo do nosso uso do dia a dia, que a gente faz aquele som. Então ela fala, ó, vamos, como se estivesse chamando, ô, ô. Então isso ajuda a memorizar. Então, por exemplo, no S, ela fala, gente, vamos fazer o som da cobrinha. Sss. Então, por exemplo, eu memorizei muitos dos sons pela dica que ela dá. Ó, o som que a cobra faz. Sss. Esse é o som do S. Mas o S tem dois sons. O S também tem o som da abelhinha. Zzz. Então, nesse vídeo, ela trabalha associando os sons das letras, né, os fonemas, a sons que a gente faz no dia, que a gente tem no dia a dia, na natureza, ou que a gente faz. Por exemplo, o som do M, ela fala como se você estivesse pensando, o som do não, como se você estivesse falando nananina não. Então fica mais fácil para a gente guardar. Mas também tem outro vídeo que aí ensina um gesto articulatório, um gesto para a gente dar uma pista para aquelas crianças que têm dificuldade, que têm erros fonológicos, né, que não produz o som direito, que não sabe, não tem muita percepção de onde que a língua vai no céu da boca. Aí esse outro vídeo eu gosto de, né, de treinar, de fazer o gesto para auxiliar essas crianças que às vezes têm mais dificuldade com a pronúncia, né? Deixa eu achar o vídeo aqui. Então esse daqui, ele é mais curtinho, né? Isso. Deixa eu só passar a propaganda. Então, esse aqui, vocês vão ver que ela já faz um gesto. Então, tá vendo? Conheça o gesto, o som das letras do alfabeto. Então, aqui, ó, o A, ela mostra para a criança como que a boca abre. A, B. Então, tá vendo o B? Ela mostra para a criança que o som aqui sai da garganta. B. Né? A garganta aqui, porque quando a criança põe a mão aqui na garganta, ela percebe que aqui vibra quando ela faz o B. B. Então, para crianças que têm dislexia, as crianças que não têm, só ensinar ela os sons, ela ouve e aprende. Mas a criança dislexa, ela tem dificuldade de reproduzir o som. Então, ela precisa ter noção, ó, esse som é vozeado. Então, quando ela vê um som vozeado, ele treme a garganta. Bã! Ela sente que treme aqui. Então, por isso que ela, olha o C, né? Então, ela dá a pista de como que a língua faz. K. Ou seja, quando ela faz aqui, ela está mostrando que a língua fica presa. A língua não pode ficar solta no C. Então, para crianças que têm problema, tanto transtorno, atraso de fala, quanto dislexia, esse gesto ajuda muito. Porque você mostra, ó, a língua, ó, o k. A língua não pode ficar soltinha, ela tem que ficar presa. Então, o gesto ajuda nisso, entende? E tanto que as evidências mostram que esse método ajuda mais a associar o som. K, né? Tá vendo onde que você dá a pista? Olha o D, que é vozeado também. D. Ela mostra para onde que a língua está indo. Olha o E. É aberto, ó. É fechado, mais fechadinho. É... E. Isso. Então, olha o F que eu falei com vocês que eu repeti muito, né? Então, esses dois vídeos eu gosto de usar eles, né? Então, quando aquelas crianças têm mais dificuldade, às vezes você usa os dois. Pra gente, eu sempre falo, comece com aquele outro vídeo, porque até pra gente que não sabe os sons das letras, é mais difícil pra gente ensinar. E aí, já memorizar o som e o gesto é mais difícil. Mas também, né, às vezes você pode ter o celular ali na sua mão e colocar o vídeo, não tem vergonha de olhar o vídeo e fazer, repetir pra eles, né? Às vezes a gente não tem uma tela interativa em cada sala, então vai ter que usar. A gente tem que aprender e reproduzir. Mas com o tempo, gente, vai se pegando.
Então, nesse primeiro momento, às vezes o som é mais importante. Tem crianças que não precisam dessa questão dos gestos, mas isso que eu falei, como a gente não sabe, é bom a gente ensinar as duas coisas, né? Às vezes no ensino infantil por 5 anos, né, dois, você só ensina mesmo, né, o som, né, porque você pode passar esse vídeo uma, duas vezes, três vezes, para a criança ser exposta, ainda não tá, ela não vai precisar de guardar e associar, né, memorizar tudo, mas ela foi exposta, ela teve contato. Aí no primeiro ano, não, isso vai ser repetido, gente, o tempo todo, em todos os exercícios. Nunca você pode ensinar, né? Ah, o B mais A faz. Não, sempre, ó. Então vamos lá, nós vamos juntar o som do B, sempre é o som. Você usa né, a letra, o nome da letra, sempre com a palavra som. Nós vamos juntar o som do B com o som do A. Então vamos lembrar o som. Então toda vez que você fala o nome da letra, você faz o som. O som do B, B. Lógico que a gente vai aprender aqui daqui a, né, falta 5 minutos, nós vamos parar daqui a pouco, mas nós vamos aprender que existe uma ordem, né, uma sequência que a gente vai trabalhar. Mas então, só fechando aqui essa questão do ensino infantil, que nós conseguimos chegar hoje, né, na próxima aula a gente vai pegar aí o primeiro ano, realmente, né, o passo a passo da decodificação. Deixa eu voltar aqui. Paramos aqui. Então, nós vimos aí, né? 4 anos, e aí nós temos atividades, né, do infantil 2 que vai ser, né? Então, trabalhar controle inibitório, né? Semáforo, verde anda, amarelo devagar. Então, quando eu levanto a placa verde, a criança anda. Quando levanto o amarelo, ela caminha mais devagar. O vermelho, ela para. Depois inverte as regras. Eu posso mudar agora a cor vermelha que vai ser andar, o vermelho que vai ser devagar. Você troca para a criança não ficar automatizada, ela ter essa flexibilidade, esse controle inibitório. Então, treina controle inibitório, atenção. Esses slides eu vou mandar para vocês, né? O jogo não pode falar sim nem não, então pergunta simples. Qual o seu nome? Você tem irmãos? A criança não pode responder sim ou não, né? Então ela tem inibição verbal. Você tem irmãos? Em vez dela responder sim, né? Ela não pode responder. Ela fala, eu tenho dois, pela, né, trabalhar a inibição verbal e flexibilidade, poder dar respostas diferentes. Preparação cognitiva, então sequência de figuras, né? Então mostrar cachorro, maçã, carro. Depois esconder, né, as imagens e perguntar qual era a ordem. Então a criança memorizar imagens. Treina memória visual, sequenciamento, né? Jogo de categorias, né? Um exemplo, diga animais, depois agora frutas. Então treina flexibilidade cognitiva e vocabulário. Isso com crianças com 5 anos, gente. Coordenação motora, né? Fina. Então, agora a criança já está, agora a gente já está entrando na preparação para a escrita. Então, labirintos, a criança, né, aqueles labirintos que vêm em joguinhos, né, para crianças, a criança tem que passar o labirinto com a ponta do lápis até chegar na saída, né, então percorrer o caminho, treina controle grafomotor. Então, grafomotricidade é importantíssimo para a escrita, né, esse controle grafomotor. Então, grafomotor, né, essa questão motora, né, de segurar o lápis. Tem criança que prende demais o lápis, né? Ou pega muito leve. E atenção visual. Traçados direcionais, então a criança, né, trabalhar linhas, curvas, zigue-zague, ondas, né? Treina pré-escrita, né? Então, pré-escola, treina pré-escrita. Modelagem com massinha, né? Formar bolinhas, cobrinhas, letras simples, né? Então, posso, criança, montar o A, o B com massinha, né? Treina a força dos dedos. Controle postural, né? O sentar ativo, gente. A nossa atenção está diretamente relacionada com a nossa. A gente não, né, não é ensinado em casa a questão, né? Tem criança que você vê que, né, hoje na tela tá ficando, né, com o ombro caído. Então a criança, ó, fecha aqui atrás aqui as escápulas, postura, né? Então pés no chão, tronco ereto, antebraço apoiado, mais perto da carteira, a forma correta, né? Então já ensinar a criança como sentar de modo correto, para quando ela vai ficar muito tempo sentada, né, no primeiro ano, ela já está preparada. E trabalha também estabilidade postural, que é importantíssimo para a atenção, né? E para a escrita também, né? Não tem como eu escrever com o corpo todo, né, todo desengonçado. Exercícios, né, isso, core, gente, é a força do abdômen. Então a criança, né, prancha infantil, né, deixa eu ver, vocês podem jogar, não vou dar tempo de eu jogar aqui não, mas joga assim, andar de urso no YouTube, vocês vão ver qual que é esse exercício. É a criança, a pessoa toda ereta, e aí ela, né, com os braços, como se fosse andar igual um urso. Andar de caranguejo, né? Os braços para trás e andando, como se fosse um caranguejo. Então, melhora controle de tronco e resistência postural. A gente pode trabalhar isso também, né? Muito importante a motora.
consciência fonológica, né? Então, com 5 anos, agora começa a estrutura sonora da palavra, né? Identificar o som inicial, perguntar qual começa com B. Então, bola, sapo, gato, né? Qual começa com B? Eu já posso trabalhar isso com 5 anos. Segmentação silábica, né? Exemplo, cadeira, cadeira. Jogo do som inicial, né? O professor fala, palavra que começa com M. A criança diz uma palavra, macaco, mala, né? Então, agora, o que que são as habilidades, gente, preditoras? Elas são a primeira camada, o que é mais importante é a criança saber para ela alfabetizar. Então, se você pega uma criança que não tem noção né, da consciência fonêmica, dos sons, que as letras, elas têm nome, mas elas representam sons, muito difícil você ensinar se a criança não tem isso. Tanto que você vai ter que trabalhar no primeiro ano isso, né? Antes de ensinar a criança, ensinar a consciência fonêmica. Lógico que quando eu tenho um processo de trabalho que eu, né, ensino as letras com os sons, a criança vai pegando. Mas se ela já foi exposta, isso facilita muito, né? Então, consciência fonêmica é o conhecimento de letras, o nome e o som, e não só o nome. Outra coisa muito importante é a nomeação automática rápida. O que que é isso, gente? Você pega uma folha com figuras, com imagens, como se cada imagem fosse a palavra. E a criança ter que nomear rapidamente. Você vai ver que tem crianças que travam. E isso é ótimo para identificar dislexia, gente. Tanto que depois eu vou voltar isso aqui na próxima aula, que nosso tempo está acabando, que isso é muito importante. Até no primeiro ano você fazer esse exercício, porque você vai identificar, triar aqueles alunos. Eu fiz esse exercício, gente. Tem crianças que você pode fazer também com várias bolinhas coloridas. Eu vou mostrar aqui para vocês e eu vou mandar esse teste para vocês também. Se a criança não consegue nomear rápido, vermelho, amarelo, verde, azul, se ela trava, né, de repente ela começa a se perder, e não porque ela não sabe, porque separada ela sabe, mas rapidamente o cérebro dela trava. Porque quando a gente tem que nomear as cores ou as figuras rápidos, isso a gente tem que acessar a nossa memória léxica, nossa memória lexical, o nome das coisas. Quando essa memória lexical ela é lenta, isso já vai apontar para uma dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. E pode, né, levantar uma suspeita de dislexia. Mas isso, ela vai demorar mais, ela vai precisar de mais suporte, mas ela vai conseguir também com essa metodologia que nós estamos explicando, com essas, né, usando esses 5 pilares. Segundo, então, essa é a primeira camada, gente. A criança tem que ter noção de consciência fonêmica e nomeação automática rápida. A nomeação automática rápida é ótima para triar crianças com risco para dislexia. E aí eu vou saber, não, se eu tenho uma criança que tem risco, eu preciso usar os gestos, porque para ela vai ser mais importante para ter consciência fonêmica usar os gestos. A segunda camada, né, que é forte, então consciência fonológica ampla, então, ou seja, não só entender a consciência fonêmica, ela é mais importante, mas aquilo que eu expliquei, consciência de frases, de palavras, né, de sílabas. Vocabulário oral, então a criança tem um amplo vocabulário, então quando eu vejo que o vocabulário da minha criança é pobre, se eu não enriquecer, ela vai ter dificuldade. Memória fonológica, né? Ou seja, essa memória de trabalho verbal, essa rapidez, né, de eu puxar os fonemas, porque quando o fonema eu vejo a letra, o som tem que vir rápido. Né? A dislexia é isso, o som vem devagar, ele custa vir. Eu vejo o A, o som do A custa vir, mesmo sendo um som fácil. E já tem outras habilidades, né, que tem que prediz, ou seja, quando a criança, que habilidade preditora, não esqueça. A habilidade preditora é aquela habilidade que se a criança tem, mostra que ela vai aprender fácil. Se ela não tem, mostra que o aprendizado vai ser mais difícil. Eu vou ter que ficar atento a ela. Então, por isso que quando eu faço esses exercícios de consciência fonêmica com a criança, nomeação rápida, eu já estou sabendo qual aluno vai me dar mais trabalho, que eu vou precisar de pegar mais pesado, pedir o apoio dos pais para treinar mais em casa, e qual que a criança vai deslanchar rápido. A gente tem crianças que no 3 meses já está lendo, né, esses sons que são mais fáceis, né, as consoantes mais fáceis, as vogais, né, ela já está lendo. Tem crianças que eu vou demorar mais. E moderado, né, então consciência morfológica, então saber mais das famílias, o que que é fruta, o que que é verdura, né, as consciências de família, de palavras, né, casa, casinha, casarão, que faz parte do mesmo grupo. Conhecimento de conceitos de escrita, né? Então, como funciona a escrita, e habilidades narrativas, ou seja, capacidade de contar a história, né? De certa forma, também ajuda. Uma criança que sabe contar a história, ela tem um vocabulário verbal melhor. Linguagem oral ampla, né? Que consegue, aquela criança mais que fala mais, que consegue mais articulada na fala, ela vai ter mais facilidade também na leitura. Gente, acabamos por hoje, né? Vamos parar por aqui. Vocês viram aí, né? Que ficamos só no ensino infantil, né? Próxima aula que nós vamos para o primeiro ano, segundo ano, e depois a gente entrar na parte da ortografia, gramática, né? Terceiro, quarto, quinto ano, compreensão, né? Que vai acontecer mais nesse ano. Então nós vamos precisar aí de mais, né? Umas 2 aulas, né? Então, mais uma aula para a gente trabalhar, né? A decodificação que acontece no primeiro ano, a fluência
e depois mais uma aula para a gente trabalhar compreensão, vocabulário, né, consciência morfológica. Aí a gente consegue fechar todo esse ciclo, né, do ensino infantil ao quinto ano, né? Gramática pesada, ortografia, sintaxe, né? é, Pesado ali. Então, a gente ter crianças, né? Crianças que chegam no quinto ano dominando a linguagem escrita e a linguagem, né? E a leitura, né? Uma boa fluência de leitura e escrevendo bem, tendo uma escrita ortográfica e não só uma escrita baseada, né, na oralidade. A gente precisa seguir esses passo a passo. Qualquer dúvida, estou aí, nem não, se teve algo que não ficou claro, podem mandar mensagem lá no grupo, a Andresa me passa, ou podem me mandar no meu zap mesmo, eu passei um WhatsApp que eu tenho, né, de trabalho, vocês podem me chamar lá e tirar qualquer dúvida. Muito obrigado a vocês, um bom fim de tarde e até a nossa próxima aula. Assim que a gente agendar, eu mando para vocês, né, Andresa, mando para vocês no grupo. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Isso. Então tá, terminamos por hoje. Até a nossa próxima aula.